Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore da Heresia do Horus. Hoje nós estamos na segunda parte do Galáxia em Chamas, o terceiro livro da heresia em sequência e o final do primeiro arco, que é o começo da Guerra Civil. Então vamos fazer aquela recapituladinha rápida, porque eu deixei vocês com cliffhanger. No cliffhanger, é aquela parada onde tem uma coisa tensa acontecendo e tu quer saber o que vai acontecer. Então vamos lá, sem delongas, coisa rápida. Você deve ver o vídeo anterior antes de ter visto isso aqui, então não vou enrolar muito e vamos direto para a ação. Lembre-se, o Soltarves tinha descoberto a presença de armas químicas, aliás, bioquímicas, uma arma terrível chamada o vírus devorador de carne. O que é o Flesh Eater Virus? É um vírus absurdo que ele destrói matéria orgânica, qualquer coisa viva lá embaixo, mesmo até coisas que não são orgânicas podem ser corroídas por isso aí, dependendo da sua origem. Claro, não atravessa metal, concreto, coisas assim, mas atravessa a maior parte das roupas, armaduras ou até mesmo máscaras de gás. Lamento você de Krieg. E essa arma terrível é considerada eticamente errada. Peraí, Lorde. No 40.000, onde o pessoal, literalmente faz soldados criança, que é os Astarte, eles acham que tem arma que é eticamente errada. Sim, é desumano usar isso aí. Por quê? É uma arma que destrói a matéria orgânica a nível molecular. Ela destrói a ligação das moléculas e faz com que o corpo orgânico se transforme em um gás inflamável e um líquido também altamente inflamável, uma biomassa digerida, uma coisa horrível. E ele é lento o suficiente para te causar uma dor absurda enquanto tá morrendo, mas é rápido o suficiente para te não poder fazer nada enquanto tu se vê morrer. É um negócio terrível, é algo que não é aceito, até o imperador não gosta que use essas coisas. Mas existia, né? É um tipo de arma, e no caso de uma situação de extrema necessidade, ela poderia ser usada contra algum alienígena absurdo. Por isso, eles tinham acesso a essas armas, e o Soltarves percebeu que eles estavam carregando essas armas nas naves e estavam mandando as naves para um nível de bombardeio. Cortaram totalmente a ligação da superfície, e era óbvio que eles haviam traído as forças lá embaixo, selecionado apenas as forças leais para morrer, e eles iriam usar essa arma biológica, bioquímica, para matar todo mundo lá embaixo, transformar eles em nada e acabar iniciando uma heresia e assumindo o poder total sem ter nenhuma resistência. E as forças lá de baixo não tinham nem ideia do que estava acontecendo. A surpresa foi total. E o Soltarves precisava avisar, mas a comunicação estava cortada. Por isso, ele entrou rapidamente em uma Thunderhawk, uma nave de transporte, e ele foi imediatamente à superfície do planeta. Normalmente, quando tem uma nave que é roubada, ela vai ser destruída imediatamente. Porém, é que, como tinham várias legiões trabalhando junto e ninguém sabia porque tinha todo esse negócio do segredo, ele conseguiu evacuar, sair do hangar e ir um pouco mais além, mas perceberam que tinha algo errado e enviaram 2 naves de interceptação para destruí-lo. E ele estava em alta velocidade agora, tentando sobreviver, desviando dos tiros e tentando baixar a atmosfera para poder chegar no planeta, mas ia ser muito difícil, com 2 naves o perseguindo a muita proximidade. Porque se ele tentasse fazer a manobra para descer para a atmosfera, ele ia ser um alvo parado, pronto para ser destruído. Ele precisava fazer manobras evasivas e não dava para chegar no planeta.
em cada minuto que ele perdia, era um minuto a menos que as tropas lá embaixo iriam ter para se proteger daquela maldita arma terrível que o traidor do Horus iria usar contra eles. Enquanto ele estava ali fazendo as manobras de evasão, ele lembrou: cara, tem o meu amigão, o Nathaniel Gero. Ele então abriu uma comunicação de vox pro Eisenstein. O Eisenstein, uma frigatinha leve, uma nave pequena, quase que insignificante ali no contexto maior das coisas, mas ele mandou uma comunicação pro capitão da nave, o Nathaniel Gero. Quem é o Nathaniel Gero? É um oficial da Death Guard dos Filhos de Mortarion. E o Nathaniel Gero foi ferido porque ele estava lutando na superfície junto com o comandante dos Emperor's Children, que usou aquele ataque de voz. A inimiga, né, a Warsinger, uma cultista caótica que usava o poder da voz como um ataque psíquico, conseguiu ferir ele. E cara, pra ter uma ideia, o ataque psíquico é tão roubado que feriu mesmo o Astarte em armadura. E ele acabou sendo machucado na perna e no braço, e ele não pôde lutar. Então ele ia ficar para trás comandando uma nave insignificante, já que o Mortarion não podia mandar a companhia dele para a superfície sem ter o comandante. Então, como desculpa para não parecer tão na cara que eles vão matar todo mundo, ele botou ele numa coisinha mínima. E o Nathaniel Gero agora, escutando o seu amigo Soltarvis pedindo ajuda, se fosse outra pessoa, ele não ia acreditar. Mas os Soltarvis, cara, eles eram irmãos de espada. Pera aí, ele era irmão de espada com o Emperor Children? O que eles cruzaram as espadas? Não sei, mas acho que não. E no caso, ele era muito, muito próximo do Soltarvis e ele confiava nele com a vida. E também, ele tinha altas suspeitas de que algo estava muito errado. Não é só o Soltarvis que veio dizendo: o Horus ficou louco e vai matar todo mundo. Ele vai fazer mais do que uma explosão de ofertas, ele vai matar todo mundo lá embaixo. Deu a louca no Warmaster. E agora o Nathaniel Gero sabia que era verdade, porque duas fontes haviam falado pra ele. Só que a gente não sabe ainda que ele sabia, mas ele sabe. Então, é que aparece em outro livro, depois vai ter outra história de um cara que é um oficial da companhia dele, que vai descobrir o que está acontecendo e vai passar a informação para ele. Ele está ferido aqui, então ele não vai poder fazer muita coisa. Mas ele então deu a ordem para as naves, no caso defesas antiaéreas da sua nave, acabarem com aqueles interceptadores. Então as defesas antiaéreas da nave miraram nos interceptadores e começaram a atirar com tudo. Devido à extrema confusão que estava acontecendo nesse momento e a tentativa de manter o máximo de silêncio para preparar a armadilha das armas do vírus devorador de carne, o Flesh Eater Virus, eles imaginaram que ele atirou porque foi orientado que tinha uma nave rogue, tipo uma nave fugitiva, e ele atirou ali e matou tudo. Porque nos detectores é difícil, apesar da Thunderhawk ser grande, é difícil tu detectar uma coisa no espaço. O espaço é gigantesco, então é um pontinho minúsculo no radar. E depois daqueles tiros antiaéreos, acabou tendo um monte de interferência por causa dos tiros e dos destroços das naves interceptadoras. E assim, eles imaginaram, pelo menos o pessoal do mal, que as 3 naves haviam sido destruídas e acabou o problema por aí, e que o Nathaniel Gero, ele excedeu no tiro, mas ele não sabia qual das naves era a fugitiva, então ele decidiu destruir as 3. Tudo bem, tá ruim, mas tá bom, mas podia ser melhor. Nathaniel Gero, seu cego, né, não tá só com o braço quebrado, tá com a cabeça também, mas ele tava ali dando uma desculpinha que ele destruiu todas as naves, e nos sensores não dava pra detectar mais nada. Pelo que eles viram nos sensores Auspex, apenas destroços das Thunderhawks estavam ali, e ninguém sabia o que tinha acontecido com os Soltarvis, com exceção do Nathaniel Gero e a leal tripulação da sua nave. Os Soltarvis, meus amigos, obviamente sobreviveu. Eles atiraram apenas nos interceptadores, e agora ele conseguiu descer para a superfície. Ele ampliou ao máximo os canais de Vox para poder comunicar com todo mundo lá no chão.
que eles estavam tentando se comunicar com a atmosfera para dizer que os objetivos tinham sido feitos, e incrivelmente esse ataque inicial completou praticamente todos os objetivos necessários, tirando os devoradores de mundo e a guarda da morte, que ainda estava presa nas defesas inimigas porque eles tiveram bem mais resistência do que deveria. Os filhos de Horus e os Emperor's Children completaram seus objetivos e eles estavam esperando a continuação do ataque. Mal sabiam eles que eles iriam ser parte das baixas nesse planeta esquecido no meio do nada de Estivan III. E agora o Sol ligou ali, pensou bem, como é que eu vou mandar essa mensagem? E falou: corre, gambada, porque nós vamos todos morrer. Armas de vírus estão vendo. Protejam-se em abrigos subterrâneos. Agora o War Master nos traiu. Se protejam imediatamente. Inicialmente, quando essa notícia chegou, o pessoal tava, o que ele tá falando? Mas agora tudo fazia sentido, os pontos se conectavam. Os oficiais que estavam comandando as tropas no chão, que espero que sejam mais inteligentes que a tropa regular, se tocaram que é verdade. Tudo isso aqui estava muito errado. Nenhum dos primarcas veio liderar aqui no chão. E eles escolheram a nome de a maioria das tropas aqui eram aquelas terrestres, aquelas de origem da semente genética, que é, não a semente genética do primarca, porque é a semente genética do primarca, mas o recruta veio da Terra. Então as forças terrestres que já estavam sofrendo uma certa discriminação tinham sido enviadas para o planeta em massa, e aqueles que os primarcas não tinham total confiança, é óbvio que uma traição ia vir, e eles só ficaram se encarando, porque tipo, é difícil de aceitar. É a mesma coisa, tipo, um irmão, cara, te trair. É uma coisa absurda. Não faz sentido nenhum. Tipo, na tua cabeça isso não era uma coisa lógica. Se tu é um homem honrado, que nem os soldados estavam lutando aqui, tu jamais iria pensar em trair ou machucar o outro. Então quando a pessoa faz isso contigo, é uma sensação horrível inicialmente. Tu não quer acreditar naquilo ali. E esse momento de pânico e desespero aconteceu lá embaixo. No caso, as tropas dos filhos de Horus e dos Emperor's Children, que estavam nos centros administrativos da cidade de Colmeia, eles tinham acesso a abrigos subterrâneos e eles conseguiram fechar as portas e lacrar o máximo possível lá embaixo. Começou a lacração da porta, cacete. Calma. Não tem girlboss aqui. Eles fecharam e vedaram as portas porque o vírus, ele destrói material orgânico e alguns outros materiais, mas ele não passa por bunkers subterrâneos vedados. Então se tu conseguir fechar as portas e se isolar junto com a armadura do Astarte, tu vai conseguir sobreviver pelo menos por um bom tempo até o vírus se dissipar. E como é que funciona esse vírus? Quando ele não tem mais nada para devorar, o vírus começa a destruir outros vírus e eles acabam se matando. E meio que acaba, é uma arma tipo de efeito que vai acabar terminando. Tipo, ele tem uma meia vida, não vai durar para sempre. Então se eles conseguissem durar mais do que o vírus, eles sobreviveriam. Então eles se isolaram o máximo possível. A Death Guard sofreu um pouquinho mais. Por quê? A Death Guard estava nas trincheiras e nos arredores da cidade de Colmeia, onde havia uma linha defensiva do inimigo. Existiam bunkers e pontos de comando de comunicação que eles conseguiram se vedar dentro, mas não tinham um abrigo tão bom e ainda existia alguma certa resistência inimiga, então eles não tinham total acesso a qualquer tipo de proteção. E os World Eaters, esses se ferraram e ferraram mesmo, porque eles estavam numa cidade de culto caótico, onde todos os habitantes vieram para lutar contra eles. Tudo bem que tipo uma velhinha de 60 anos com uma pedaço de pau não vai conseguir derrubar um World Eater, né? A ameaça disso é mínima, mas ele ainda tem que acabar com a velhinha, então, né, vai levar um tempo até ele matar todo mundo. E então eles estavam ali numa luta, tentando achar algum local para se proteger, mas muitos não tiveram sorte.
e acabaram tendo que se fechar em casas ou abrigos ou coisas da cidade colmeia que não vão proteger do vírus, mas nem um pouquinho. E enquanto eles estão desesperadamente correndo para cobertura, por que eles não fugiram, Lorde? Por que eles não embarcam em alguma nave e vão embora? Aí que tá. Foi tudo planejado. Esse primeiro ataque foi praticamente só com drop pods, com cápsulas de descida que não conseguem voltar para a atmosfera, porque elas não conseguem voar, precisa ter uma nave para carregar elas. Então agora que eles estão aqui no chão, eles não tem mais como fugir, a armadilha já tá feita, eles são ratos dentro de um balde, esperando a água cair, mas calma, graças a esses preciosos minutos de aviso, muitos vão conseguir se salvar e vamos ver o que vai acontecer. Lá em cima na atmosfera, o plano começou. O Horus deu a ordem na sua nave, no caso o Espírito da Vingança, para convocar todos, sem exceção, os relembradores que estavam anexos à Legião e mandar numa sala de reunião que ele iria fazer um discurso. Pra maioria dos relembradores, cara, finalmente eles ficaram tudo feliz, porque tá na hora. A gente tá aqui há meses esperando uma oportunidade de escrever um livro, fazer uma obra, de anotar os relatos do que tá acontecendo, e a gente tá sendo secundário, que a gente não pode nem sair do quarto mais. E agora o próprio Horus vai nos comunicar o que está acontecendo. Finalmente a gente vai descobrir. Finalmente nosso trabalho vai poder ser feito. E eles estavam ali tudo felizes. Mas alguns estavam bem ressabiados com isso. E o único que sabia exatamente o que ia suceder era o Kirill Sinderman. O Kirill, agora fiel ao Deus Imperador, estava protegendo Eufretikila, a nossa Santa Imperial. E, além disso também, outra relembradora estava junto com eles, a Mercedes Oliton, e ela também era muito inteligente, se tocou que estava alguma coisa muito errada aqui, e agora com esse culto imperial crescendo, é melhor ficar perto de quem faz milagre. Então, eles estavam junto da Eufretikila, e ela previu o que ia acontecer. Ela acordou do seu coma e falou: o War Master vai bombardear todo mundo lá embaixo e vai matar todo mundo aqui em cima. Nós precisamos fugir agora. E o Kirill Sinderman falou: é impossível, nós estamos sob vigia 24 horas. E ela falou: não. Na reunião, incrivelmente, eles foram até a reunião, onde tinha uma multidão ali de artistas, cantores, filósofos, escritores e uma outra pessoa que trabalha. E ali junto, eles estavam cercados por filhos de Horus em todas as saídas, todos eles com armas na mão, todos eles com armas carregadas na mão, e lá em cima o Horus apareceu e começou a fazer um discurso. Ele mandou ligar as imagens e mostrou imagens lá de fora do planeta. No planeta, as bombas de vírus começaram a cair e matar os próprios soldados. E o Horus falou: não virem as caras, seus covardes. Vocês foram mandados aqui para engordar e se beneficiar do nosso sacrifício. Enquanto nós sangramos por vocês e por esse império corrupto, nós não recebemos nada, mas nós não vamos mais ser usados, e de agora em diante acabou. Ele mandou atirar, porque o vírus, ele destrói a matéria orgânica e produz aquele material altamente inflamável. Depois das bombas virais, ele mandou atirar e começou um incêndio gigantesco e o planeta se tornou uma enorme bola de fogo. O pessoal lá em cima chorando, desesperado e sem saber o que aconteceu. E o Horus começa a dar um discurso que o Imperador nos traiu, mas a humanidade vai permanecer comigo e eu vou fazer certo os errados. Matem todos.
todos aqui. Os filhos de Horus então baixaram os Bolter. O Bolter, você já sabe, é um tiro que lança basicamente uma granada míssil, e eles começaram a atirar na multidão. Eles dizimaram todos os relembradores ali presentes. Oh não, Lorde, e agora o que aconteceu com a Santa? Calma, o Imperador, meus amigos, protege. Por quê? Quando Horus estava ali chegando e fazendo seu discurso, ela falou pro Kirill, aquele ali, ó, vamos naquela direção. Eles foram para lá, e lá tinha um dos filhos de Horus que estava guardando uma saída, o famoso Iacton Cruz. O Iacton Cruz, também conhecido, como eu vou chamar ele, o meio ouvido. Por quê? Ele era uma lenda ali na Legião, porque ele era um dos mais antigos Astartes, se não o mais antigo de todos, um dos primeiros a ser recrutado. Ele era de origem terrestre? Era, mas cara, ele não faz mal pra ninguém, ele tá ali, ele obedece, e eles tipo meio que, não vamos mandar ele pro planeta, não, deixa ele ler, e acabaram deixando ele ler, porque não incomoda. E ele é tipo aquele velhinho, na minha época era diferente, na minha época era melhor, na minha época a gente fazia assim, na minha época a Legião atacava desse jeito, na minha época a gente iria pelo flanco, ele é um velhinho que tá sempre, é tipo o cara que tá sempre resmungando, enchendo o saco, e aí eles deixam ele meio que falando sozinho, e todo mundo tem meio que vergonha, tipo, de discutir ou brigar com ele porque ele é mais velho, então não vão discutir. Tá, peraí, Lorde, ele é mais velho? Sim. Mas tu não falou que o Astarte não envelhece? Aí que tá, cara. Eles acabam envelhecendo, sim, devagar, bem devagar, quase que de forma imperceptível. Mas eles dão uma certa envelhecida, sim. E também teve alguns eventos aqui na Heresia que algumas tropas lutaram contra alienígenas que mudam espaço e tempo. Todo um esquema. Mas não é esse o objetivo agora. Só entenda que ele era mais velho em relação aos outros. E ele era tipo uma lenda viva da Legião. E eles meio que respeitavam, mas ignoravam ele. Tipo, ele falava e ninguém se importava com o que ele falava. E ele era tipo... Ele já devia ter sido promovido há muito tempo, mas ele era só um recruta. Então, tipo, ninguém dava mínima pra ele. E o recruta não, ele era só um soldado de lenha. Então, tipo, ninguém dava bola. E ele era deixado de lado, mas a lealdade dele à sua legião era imensa e incontestável. E Eufrite Killa chegou então para esse meio ouvido e falou o seguinte: eu sei do conflito que está no seu coraçãozinho, não se preocupe, você não será mais chamado de meio ouvido. Na verdade, a sua voz será mais alta que a dos outros e você será um dos mais importantes para o futuro. Aí ela bateu onde dói, no ego e na moral, e o Iacton Cruz percebeu que sim, ele deveria seguir e proteger essa mulher. Essa mulher entrou em contato ali com ele numa coisa assim profunda, e ele deveria sim obedecer, porque ele já cultuava o Deus Imperador. Não acho que ele cultuava em si o Deus Imperador, mas ela leu ele como um livro aberto, e ele sentiu verdade naquelas palavras, e ele sentiu que era a coisa certa a fazer, e por ter imensa honra, ele então ajudou ela e o Kirill e a outra lembradora a fugir da nave. Enquanto eles estavam indo para o hangar, eles acharam uma guard. Uma guard, você se lembra? Aquele antigo guarda-costa de uma relembradora, a Petronella. E no caso que se suicidou, né, por várias lesões corporais induzidas por ele, agora ele estava no corredor esperando ele chegar. Quando ele o viu, uma guard avançou para matar eles. Uma guard, ele é, como é que eu vou te explicar? Ele é um humano
extremamente modificado, e o Horus ajudou ele, deu ele várias modificações, não ao nível de um Astarte. Um Astarte tem mais capacidade do que ele, mas ele estava enfrentando aqui o meio ouvido, que é meio, velho, e durante essa batalha, com uma fúria e raiva assassina enorme, o Magard estava em 1 para 1 contra ele, porém o Magard foi distraído, ele levou um tiro que fez uma abertura, e aí o nosso meio ouvido conseguiu matá-lo e escapar pro hangar, aonde eles finalmente acharam uma nave de transporte. E durante toda aquela comoção, eles embarcaram na nave e começaram um voo não autorizado. Mas que saco quanto voo não autorizado hoje, tá todo mundo voando por aí sem pedir autorização. O que tá acontecendo? Quando eles estavam voando de uma nave para outra, devido a múltiplas interferências da fora e tudo mais, eles conseguiram voar um tempo também sem ser percebidos, mas isso é uma questão de tempo para eles serem descobertos e mortos. E aí, a nossa Santa Imperial fez mais um milagre, porque não tem como ela saber disso aqui, mas de algum jeito ela sabia. Ela mandou eles em direção ao Eisenstein e abriu uma comunicação de voz com seu comandante, e ela falou então diretamente com Nathaniel Gero, e ela falou que ela precisava de proteção, e o Nathaniel Gero iria ajudá-la. E o Nathaniel falou: beleza, mais um, hoje é o disso, aqui é a casa da mãe Joana, minha nave, tá todo mundo vindo pra cá. Mas sim, ela pediu proteção, eles estão fugindo do Horus, e ele sabia exatamente o que o Horus estava fazendo nesse momento, e eles foram até a Eisenstein. Embarcando na Eisenstein, o nosso Nathaniel Gero falou que o motor dele estava dando um certo problema e ele iria precisar se afastar da atmosfera de Estivan 3. E ele começou a mandar uma mensagem ali para os outros unidades da frota e começou a se afastar devagarzinho, até o momento que ele estava longe o suficiente para fugir. E aí eles ativaram corre, e ele escapou do sistema. Esse voo e essa fuga dele foi detectada. Eles sabem que uma nave escapou e isso não é legal. Alguma coisa vai ter que ser feita quanto a isso, mas calma, isso parece ser para outro livro. Outras naves que se mantiveram leais ao Imperador abriram fogo contra as forças traidoras e começaram a tentar lutar, incluindo algumas naves dos mecânicos de verdade, porque os de verdade o Omnissiah sabe quem são. Mas infelizmente as naves estavam em menor número e foram destruídas pelo War Master, as 4 legiões associadas e os Dark Mecânicos, que agora cisma entre os mecânicos de verdade e os mecânicos que idolatram o caos. Começou. Mas, ok, beleza. E lá no planeta, eu quero saber o que está acontecendo lá embaixo. Todo mundo morreu? O Lorde disse todo mundo morreu. Não, nem todo mundo morreu. A população dos cultistas caóticos ali de Estivan e aquelas War Singers, dizem que as War Singers se reuniram e começaram a cantar melodias de acalmar e deixar o pessoal mais tranquilo, enquanto as bombas desciam e matavam todo mundo. Mas é só o que a gente vai saber disso aí, não falam muito mais sobre isso. Enquanto isso, os Astartes, que conseguiram escapar e se proteger em abrigos subterrâneos, bunkers selados e coisas assim, sobreviveram. E afinal, depois que o fogo cessou e a atmosfera voltou a se estabilizar, as leituras de energia marcavam quantos sobreviventes. Não dava para saber ao certo, mas uma estimativa é que das 4 legiões do grupo que veio aqui para baixo, aproximadamente 70 mil Astartes ainda estavam vivos. O quê? 70 mil malditos Astarte. Hoje em dia um capítulo tem 1000. Como é que pode 70 mil? É uma força absurda isso aí. É capaz de dominar sistemas inteiros. Como que deu tão errado? Simples. Porque eles foram avisados, eles receberam o aviso e eles procuraram proteção. O vírus é extremamente efetivo,
contra qualquer coisa que é pega em campo aberto, mas se tu tá num abrigo subterrâneo com uma armadura de Astarte que tu consegue sobreviver ali sem ar por um tempão, eles se vedaram lá embaixo e esperaram literalmente a tempestade acabar. E agora, o que fazer? O Horus lá em cima estava refletindo como ele ia lidar com 70 mil malditos lealistas, né? Porque traidores são elas, que estavam lá no planeta, quando ele estava pensando. De repente, um enorme número de dropods e naves dos devoradores de mundo começaram a ir para o planeta. O Angron não aceitou isso aí de jeito nenhum. Não a questão da traição, a traição tá ok, mas o jeito que ela foi feita. Por quê? Só para te saber uma questão de números, porque números é bem variável nessa parte, mas estatisticamente, assim, em torno de 30% de cada legião, de 30% até uns 40%, eram lealistas ao imperador. Então, digamos, vamos arredondar por baixo, 30 mil cada uma. 4 legiões aqui, então teria 120 mil lealistas nessa legião, talvez mais. Além disso também, forças dos mecânicos conseguiram escapar das naves sendo destruídas, vieram para o planeta para ajudar o pessoal a lutar e resistir. Então agora, os sobreviventes dos lealistas estavam lá embaixo, e o Angron, cara, ele segue Khorne, mas Khorne, além de derramar sangue, também tem uma certa ética. Como assim? É uma honra marcial. Tem que ser uma luta tipo de 1 para 1. Tu tem que olhar o teu inimigo no olho. E esse negócio de ficar em órbita, atirando lá embaixo, matando todo mundo, enganando as pessoas, isso não é Khorne, isso é Tzeentch. E por algum motivo, sem perceber, o Angron não achava isso certo, e até porque tu segurar o Angron de uma batalha é quase que impossível. Ele então pegou os seus 2 armas, desceu pro planeta. As 2 armas dele são 2 machados, motosserra gigante, e ele desceu pro planeta puto, porque se é pra matar, ele vai matar esses traidores pra ele, lealistas. Isso vai me confundir a história inteira. Ele vai matar esses caras que são leais ao imperador com as próprias mãos. Então ele deu a ordem para descer pro planeta, e o Horus, quando ele viu o Angron descendo, ele ficou pé da vida. O Angron tá me desobedecendo. Demonstra aqui as fraturas nos traidores e no caos. Tá vendo por que o caos não consegue ganhar? Porque cada um faz a sua coisa, nenhum deles coordena e pensa junto, e um faz cagada e puxa todo mundo pra baixo junto. O Horus aqui começou a pensar consigo mesmo. Ideia. Eu podia atirar de novo, matar o Angron, matar os lealistas, destruir esse mundo e acabar com 2 problemas com uma pedrada só. E ele ficou cogitando isso aí um tempo. Ele pensou, matar o Angron ia ser bom, né, cara? Mas aí o Horus tocou. Não, infelizmente eu vou precisar de cada desgraçado desses vivos, então eu não vou matar o Angron, e eu vou tentar tirar vantagem da situação. Eu vou mostrar pro Angron que eu apoio ele. Eu vou mostrar pro Angron que nós vamos lutar juntos. E assim ele vai aceitar o meu comando, e eu vou começar também a tentar pegar os World Eaters que não são os completos tapados, que nem o Angron, e tentar comandar a parte da legião dele. Eu mesmo, assim ele ganha bônus com o Angron, ganha mais soldados e ganha uns lealistas nos World Eaters que não são completos idiotas, né? Tipo, é difícil um World Eater que não é um completo idiota, mas se ele conseguir, ele vai ter mais forças para si, até porque se ele matar o Angron aqui, ele vai perder uma das legiões traidoras, e né, o imperador tem mais que ele nesse momento. Ele acabou de perder 30% das forças nesse ataque aqui, né, para limpar a sua legião. Então imagina, ele vai precisar de cada soldado para lidar com isso. E aqui demonstra a brilhante ideia e inteligência do Horus, e o jeito que ele tira proveito mesmo de uma situação ruim para tentar se beneficiar. Além disso, como um bônus, as tropas deles vão treinar contra
outros super soldados, então eles vão começar a se acostumar. Enquanto os lealistas não têm noção de como é enfrentar um outro super soldado, que eles nunca mataram outro, os traidores vão ser veteranos na guerra contra outros super-humanos, dando a eles uma certa vantagem no campo de batalha. Tudo isso Horus calculou e pensou antes de mandar todo mundo descer e apoiar o Angron. Agora, chegando no solo, o Angron foi direto para o coração da cidade, aonde estavam os antigos World Eaters, os pedaços da sua legião, porque ele queria ele mesmo eliminá-los. Os World Eaters foram brutalmente castigados pelo vírus devorador de carne e aproximadamente 4 a 7 mil deles estavam vivos ainda no planeta, e um bom contingente desses World Eaters reuniram-se em um oficial, né, mais veterano que tinha ali, e eles decidiram enfrentar o Angron e matar ele, porque ele é um traidor imperdoável. O que ele fez aqui foi extremamente desonroso, e aqui as forças dos traidores e dos lealistas vão se chocar com, cara, é motosserra pra lá, motosserra pra cá, é soco daqui, é soco dali, é chute aqui, é soldado sem braço, sem perna, continua lutando, porque eles estão com aquelas malditas Butcher's Nails. É uma tecnologia que deixa a pessoa enfurecida e com ódio, uma raiva, e a raiva que tipo escalonou a mil, e eles vão se enfrentar e se matar sem trégua. Ninguém vai pedir clemência, ninguém vai ter misericórdia, e vai ser uma batalha até a morte. Durante o conflito, o Angron foi matando e dizimando os seus antigos soldados junto com suas forças, e eles estavam agora se enfrentando num conflito absurdo nas ruínas da cidade, porque, né, foi destruída ali pelo fogo por tudo mais, e naquela antiga cidade agora devastada, eles ficaram se matando por meses. Calma, eu vou continuar ali falando, explicando a situação, mas o Angron e as forças contrárias a ele vão ficar lutando aqui em pequenas batalhas por malditos 3 meses. Mas tudo bem, então os World Eaters estão fazendo o que os World Eaters fazem. Angron bate, é isso aí, Angron, você bate, parabéns, continue batendo, é só o que ele sabe fazer. Então ele foi ali enfrentar, para que, né, tem que ser assim, senão não tem graça. Muito bem. Agora, falando de gente civilizada, o Soul Tarvis conseguiu salvar grande parte dos Emperor's Children, e junto com eles também os sobreviventes da Death Guard estavam meio que alinhados, e eles agora fizeram um perímetro defensivo nas ruínas da cidade e do templo, que era o ponto mais defensivo possível. A Death Guard utilizou as antigas fortificações dos inimigos para tentar criar um perímetro defensivo ao redor, permitindo o avanço apenas de um flanco, e onde esse flanco viria, os Emperor's Children iriam utilizar aquela região estratégica para dizimar qualquer coisa que viesse dali. É um plano lógico, mas os seus números estavam muito baixos para aqueles fãs do Haelor, o antigo Dreadnought. Ele veio aqui também, e ele vai lutar junto com os lealistas pelo Imperador contra as malditas forças caóticas. Agora, controlando os pontos-chave da cidade, eles fariam uma armadilha contra as forças leais. E no caso, as forças traidoras, leais ao caos, né, ao Primarca, ao Fulgrinho, as forças traidoras aqui, caóticas, estavam sob comando do Lord Commander Eidolon. O Eidolon, ele era um grandíssimo babaca, e quando ele viu a bola de fogo ali, ele falou: não, eu não quero, não faz nem leitura, não perde teu tempo fazendo leitura, vai interromper a minha sessão de spa, que depois do meu spa, eu mesmo vou descer lá no planeta e vou acabar com qualquer sobrevivente fajuto que tá ali. Eles não são nada perto de mim, eu sou o fodão. O Horus deu a ordem para os Emperor's Children, especificamente para o Lord Commander Eidolon. Cara,
tu vai cercar a cidade e esperar o maldito Mortarion chegar. Enquanto o Mortarion não chegar, tu vai testando as defesas do inimigo e lentamente fechando o círculo. E o Eidolon falou: testar a defesa, não vou fazer testar a defesa, vou mostrar pra esse carequinha como é que faz. Ora, se tu é sorte que tá um gatinho, ora se não ia falar mal de ti aqui, é. E aí, no caso, o Eidolon pegou o seu tanque e, junto com uma coluna de blindados, eles avançaram em direção ao objetivo que os Emperor Steel tinham feito inicialmente, de conquistar o templo caótico aqui da região. E ali eles iriam encontrar uns 4, 5 Astarte lealista. Ia ser ridículo, ia ser uma briga tipo fajuta que não teria graça nenhuma. Mal sabia eles que quando eles se aproximaram e não tinha mais como voltar, a armadilha foi fechada. Ora, como o jogo virou, não é mesmo? Utilizando armas antitanques, eles conseguiram imobilizar os tanques iniciais e fazer a coluna de blindados ficar paralisada no meio dos destroços, vindo de várias direções. Eles conseguiram, mesmo com números menores, cercar os traidores que estavam numa posição de avanço, porque eles achavam que não ia ter nenhuma resistência. E os traidores acabaram ficando separados em vários grupos, e quando os traidores tentavam recuar e reagrupar, é aí que eles iam ser atacados com mais ferocidade, impedindo o movimento deles na cidade, e eles ficaram isolados em grupos pequenos, sendo destruídos em detalhe. No caso, um a um, os blindados foram principalmente imobilizados e as tropas lealistas conseguiram acabar com vários focos dos traidores. E no fim, o comandante Eidolon, o babacão traidor, ele deu a ordem para se retirar e os Emperor Children tiveram que abandonar boa parte da munição e do equipamento pesado. Armas pesadas, tanques e coisas assim ficaram para trás. E no caso agora, os lealistas estavam reequipados e com muito mais poder de fogo, graças à grandíssima cagada que o traidor não escutou novamente. O Horus mostra que mais uma fraqueza do caos, e agora eles teriam uma batalha feroz pela frente para enfrentar os lealistas, que agora tinham ressuprido a sua munição e estavam com equipamento pesado em posições defensivas. Mas os traidores ainda estavam em um número imenso e começou uma guerra de atrito, de ataque, contra-ataque, abandono de terreno, ataque, contra-ataque, armadilha aqui, armadilha ali, colocação de minas, explosivos, morteiros, artilharia, titãs que abriam caminho entre a ruína. E lentamente a pressão dos números dos traidores foi sendo sentida, porque conforme tu matava 1 ou 2 traidores, tinha sempre um terceiro, um quarto, um quinto. Então o número dos traidores começou a pesar. E mesmo que os Emperor Steel não tivesse boa parte do número deles aqui inicial, e que cada um deles matasse 1 ou 2 durante o conflito, cada baixa que eles tinham era um local que eles tinham que abandonar, era uma posição que não era mais defensível e era um contra-ataque que não poderia ser executado. Então eles foram recuando. Novamente eles fizeram o possível para manter a briga o máximo possível. O Soltarvis falou num discurso lindo: o que aconteceu aqui é imperdoável. Nós não podemos ter descanso até que cada traidor morra, até que o Horus veja as suas legiões mortas à sua frente e nós cortemos a sua cabeça. Eles vão lutar sem parar, nenhuma trégua, nenhuma paz, nenhum carinho, nenhuma fraternidade, qualquer elo de fraternidade acabou. Cara, quando eles saíram dos bunkers subterrâneos e viram, tipo, os soldados deles que morreram por causa daquele vírus horrível, só o casco da armadura, nem os ossos sobreviveram do pessoal. Era um negócio absurdo. O tipo de violência e traição aqui não tem como calcular. E agora, isso deixou na moral deles, porque eles iriam lutar até
até a morte para fazer os traidores sangrar. E enquanto os traidores não morressem todos, eles nunca iriam parar. Foi uma violência extrema. Enquanto os World Eaters acabavam lá nos blocos habitacionais em lutas e conflitos pequenos, aqui tinha eventos um pouquinho maiores e conflitos maiores, a ponto de ter que trazer as titãs para abrir caminho e destruir defesas e bloqueios dos lealistas. Mas como eu disse, eventualmente o peso dos traidores foi sendo visto e eles começaram cada vez mais a ganhar terreno e aumentar as baixas dos lealistas. Também vale aqui dizer que teve esforços imensos de forças lealistas. Os mecânicos e os Kitari que vieram para cá lutaram até o fim junto com os lealistas, muito menos resistentes do que um Space Marine. A luta aqui estava completamente desbalanceada contra eles, mas eles lutaram até o fim, manteram armas, tentaram fazer equipamentos, tentaram manter os tanques e usar o que possível para ajudar na luta. Um dos comandantes do Horus, quando as tropas do Horus chegaram no chão, ele usou a sua nave pequena para bombardear as tropas dos Astartes caóticos dos filhos de Horus que estavam no chão e matou vários no caminho. Ele disse: o sangue da terra será vingado. E esforço lindo antes dele ser destruído no ar, mas mesmo assim os lealistas fizeram o possível para sabotar os traidores, ganhar o máximo de tempo e fazer essa guerra aqui um verdadeiro inferno. Porém, como eu disse, era impossível os lealistas aqui realmente vencerem a longo tempo, porque começou a pesar. O Mortarion desceu e começou a enfrentar os seus antigos soldados. E aqui eu tenho que dizer, cara, que a Death Guard, apesar de ter traído aqui, são os grandes babacas. Alguns deles se recusaram a lutar contra outros da Death Guard. E eles meio que optaram por desviar e tentar achar um segundo caminho. E flancos assim de lealistas da Death Guard foi bem difícil e acabou atrapalhando um monte os comboios de suprimento dos traidores, porque eles demoraram para enfrentar, porque algumas forças da Death Guard não queriam matar os seus irmãos, entendeu? Então não tem que dizer quando o traidor fez uma coisa, claro, imperdoável, mas alguns da Death Guard aqui se recusaram a matar, e aí o próprio Mortarion começou a enfrentar os soldados da Death Guard que tinham se estabelecido das antigas trincheiras, usado as armas pesadas que os Emperor's Children dividiram com eles. E agora o Mortarion levou um tiro, cara, durante esse conflito, de um maldito tanque com um enorme canhão de plasma, e o desgraçado não morreu, mas ele ficou cagado. Depois de levar o tiro de plasma e ficar bem ferido, o Mortarion falou: não vale a pena morrer nesse planeta esquecido, e ele deu uma de Cartman: screw you guys, I'm going home. E ele foi embora e deixou os soldados lutando ali. Por isso também que demorou mais para terminar esse lado, mas os números da Death Guard aqui nas antigas trincheiras eram bem menores que os Emperor's Children, e eventualmente eles foram superados, e agora os Emperor's Children tiveram que dividir suas pouquíssimas forças em dois, um para cada lado, e aí estava sendo mais e mais difícil de segurar, e a campanha dos traidores estava ficando mais rápida. Lamentável, triste isso aí, mas eles fizeram o possível com o que eles tinham. E no caso, até tem uma coisa que eu tenho que falar durante esse evento aqui e dessa incrível luta dos Emperor's Children lealista. Um enorme babaca, traidor, facadinha nas costas, cobrinha duas caras, o Lucius, o Eterno, meio que conseguiu entrar em contato com o Eidolon e ele prometeu ao Eidolon, meu querido, é o seguinte: eu nunca gostei do Soul Tarvis, porque o Soul Tarvis estava nos holofotes e ficou puto com ele, e eu te prometo, cara, que eu vou te ajudar a eliminar alguns dos comandantes, e a gente vai quebrar eles de dentro para fora. Em troca,
eu quero que tu me diga, assim, cara, que tu me deixe voltar pra Legião e tu me pague uma reconstrução facial pra ficar cada vez mais linda, porque essa batalha aqui me deixou com cicatrizes e machucado e eu não posso ficar desse jeito. E o Eidolon falou, se tu conseguir voltar, cara, eu falo pro Fabius Baio te deixar novo, só vem, por favor, a gente precisa de qualquer coisa, porque, né, porque ele viu que fez cagada. Então ele conseguiu o Lucius, o traidor, não o Eterno, tem o Kern, The Betrayer, mas esse cara aqui foi mais babaca ainda. E o Lucius, o que ele fez? Esse desgraçado corrompido por Slaanesh, ele matou 30 soldados atrás das linhas, que ninguém esperava que ele ia matar eles. Ele era um espadachim fenomenal. E ele matou um dos oficiais da segunda companhia. E ele começou, se eu não me engano, a segunda, desculpa, eu não lembro exatamente de cor, é muito detalhezinho. Mas ele matou um dos oficiais das companhias maiores aqui que estava segurando. E ele começou um duelo com o Soul Tarvis, mas ele estava perdendo. E ele decidiu se retirar do duelo e fugir e salvar a própria vida. Covarde total, cobrinha escorregadia. Ele sobreviveu e como ele matou o oficial alta patente Elé e matou 30 soldados matando pelas costas, ele ganhou o direito dele de voltar para os traidores e o Eidolon perdoou o Lucius e ele agora fazia parte de novo dos Emperor's Children. Ah, desgraçado babacão. Bem, depois dessa traição, o Soul Tarvis não perdeu a esperança e eles continuaram lutando o possível, mas era uma luta perdida, ele sabia disso e eles fizeram o que dava para fazer. O Renulon, no caso nosso antigo Dreadnought Sagrado, por algum motivo, cara, parecia que estava lutando com uma força descomunal e de outro mundo. É como se uma entidade, Deus Imperador, estivesse protegendo ele e dando para ele uma força e uma capacidade de matar os traidores imensa. Enquanto isso, os sobreviventes dos World Eaters, dos Emperor's Children e da Death Guard lealista fizeram o possível, mas o melhor deles não foi o suficiente. Eventualmente, os traidores se retiraram e novamente lançaram um gigantesco bombardeio aqui no planeta, mas enquanto isso, eles fizeram os traidores sangrar e sangrar muito. Além das baixas aqui, acreditam-se, no caso porque é das forças lealistas, acreditam-se que os Emperor's Children, os World Eaters e os Filhos de Horus que lutaram aqui e a Death Guard perderam ao norte de 50% dos seus números durante essa limpeza da legião. Como assim? 30% eram os soldados lealistas que eles já tiraram aqui para morrer, e agora mais 20 ou mais até, alguns dizem que até 60%, cara, os lealistas fizeram seu número pagar de 1 para 1, mas não sei ao certo exatamente quantos que morreram. As fontes imperiais geralmente gostam de aumentar os números dos que os lealistas conseguiram matar com seus recursos limitados, mas de um jeito ou de outro, eles atrasaram o Horus por 3 meses, eles gastaram uma munição absurda para matar eles, e eles fizeram o possível para ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Pro Nathaniel Gero avisar as forças leais ao Imperador do que o Horus tinha feito, e o Imperador vai vingá-los. Talvez o Imperador não possa salvar todos, mas o sacrifício que eles fizeram aqui vai permitir que o sonho imperial continue e que o Imperador se vingue por essa atrocidade. E aqueles que morreram, tenho total certeza, morreram com um sorriso no rosto, sabendo que estavam lutando pela humanidade, pelo Imperador e pela honra que os traidores abandonaram. Ah, triste, lamentável. Mas, enquanto aos Filhos do Horus e os nossos dois personagens principais, o Garviel Loken e o Tarik Torgadon. Se você perguntou isso, parabéns, eu deixei eles por último propositalmente.
No caso, eles tinham ficado no antigo palácio da cidade e o Horus, por ser o comandante, botou a legião das titãs junto com eles, no caso as suas forças traidoras, para eliminar esses caras aqui depois, e agora sendo atacados pelos seus antigos irmãos. E, no caso, quando acabou o bombardeio ali, o Garviel Loken deu um discurso: não se chamem mais de filhos de Horus. Esse nome não significa nada. O Horus traiu o imperador, traiu a seus filhos. O Horus não merece o nosso respeito. Nós somos os lobos lunares. É isso que nós somos. Juntos vamos fazer os traidores pagarem. E eles fizeram os traidores pagarem. Fizeram, mas nem tanto. Porque aqui eles estavam lutando contra as forças comandadas pelo Ezequiel Abaddon e pelo maldito Horus Aximundi, o pequeno Horus, que é um dos membros ali do Mournival. E enquanto eles estavam lutando, eles também sofreram muito pelos bombardeios de armas pesadas da Titã. E o Horus botou a maior parte do suporte junto com eles. Então eles tinham suporte aéreo, suporte de artilharia, tudo que podia ter. E um a um, os lealistas dos filhos de Horus foram morrendo. Eles fizeram o possível para fazer os traidores sangrar. Quando possível, eles duelavam e tentavam matar os seus antigos irmãos em combate. Mas era uma luta perdida, e mesmo que cada um deles matasse um ou dois dos inimigos, eventualmente eles eram colocados abaixo, e cada morte dos lealistas novamente não pode ser reposta. Com isso, as forças dos filhos de Horus contra os lobos lunares sendo os lealistas dos filhos de Horus, os filhos de Horus estavam pesadamente com a vantagem até o momento que o Horus Aximundi enfrentou o Tariq Torgadon e o Garviel Loken enfrentou o Abaddon. Foi um momento épico, e durante as brigas eles cada um foi pro seu lado, e o Abaddon lutando contra o Garviel Loken usando a sua armadura, porque o Abaddon é da primeira companhia, então ele tem uma Terminator Armor mais pesadona. Ele conseguiu usar o peso da sua armadura para desbalancear o Garviel Loken e causar um ferimento nele. E ele falou: Garviel Loken, a sua honra te cega porque é certo. O Horus sabe o que faz, o imperador nos traiu. E o Garviel Loken falou: escuta aqui, Abaddon, eu sempre soube que tu era o idiota, mas não sabia que tu era tão burro. Enquanto eles se enfrentavam ali, de repente o chão começou a tremer, e lá de cima um gigantesco pé destruiu o teto da construção que eles estavam, que era tipo um senado onde eles estavam lutando. Destruiu o teto da construção, e no caso o Abaddon escapou, e o Loken, por estar ferido, não conseguiu desviar dos escombros e foi soterrado. Um imenso pé de uma titã destruiu o local, e agora o Ezequiel Abaddon encontrou o Horus Aximundi, que estava ali soltando umas lágrimas de masculinidade, e o Ezequiel Abaddon perguntou: Horus Aximundi, você fez o que tinha que fazer? E o Horus falou sim, com a espada ensanguentada. Eu tive que matá-lo. Ele não quis escutar a razão. O Ezequiel Abaddon falou: eu também. E o Horus Aximundi então deu uma paradinha e olhou para Abaddon. Sim, mas tu matou, né? Tu viu ele morrer. Porque alguma coisa estranha me dizia que o Garviel Loken tem uma força assim estranha de personagem principal. Tu matou ele, né, Abaddon? Tu matou ele, Abaddon. E o Abaddon: não, tá morto com certeza. E o Horus falou: como é que ele morreu? Ele caiu umas coisas em cima dele, ele ficou soterrado. Então tu não viu ele morrer, né, Abaddon? O Abaddon: não precisa ver, ele morreu, tá tranquilo, confia em mim, confia no pai, relaxa. E o Horus: cara, se ele estiver vivo e um dia voltar, ele vai me cortar a cara, tu se toca. O Abaddon falou: não se preocupe, nada vai, quando ele morreu, fica de boa. Então
o Tariq Torgadon realmente morreu, mas o Garvel Loken aqui não apareceu a morte dele. Fica subentendido que ele morreu, mas será? Será que alguém com tanta energia de personagem principal vai morrer fora de tela, off-screen? Só o tempo dirá, mas no caso, com a legião das titãs apoiando eles, e não tem muito o que fazer com a Legião Mortis do teu lado, infelizmente, as forças lealistas dos filhos do Horus, aliás, dos Luna Wolves, foram destruídas, e os oficiais e os nossos heróis, o Garvel Loken e o Tariq Torgadon, estão provavelmente mortos. Será que o tempo vai dizer o contrário? Veremos. E agora que, no caso, as forças lealistas dos antigos filhos de Horus foram eliminadas, o Horus falou: deu com essa palhaçada, eu deixei você brincar o suficiente, Angron. Olha só a quantidade de recursos e soldado desperdiçado que a gente podia ter só bombardeado o planeta, ou melhor ainda, abandonado eles aqui, a gente tem que ir embora e deixado os caras aqui, porque eles não iam fazer nada, eles não tinham como voar. E o Angron foi lá embaixo e começou a enfrentar num duelo e morreu um monte de gente. Então, deu Angron, vamos embora. E eles pegaram o Angron, seguraram ele pelo braço, ele me solta, não me segura. E eles foram arrastando o Angron que nem uma criancinha pequena, botaram ele numa nave e foram embora. Aparentemente ele foi um dos últimos a ir embora, e ele não queria ir de jeito nenhum, porque enquanto ainda existisse um lealista dos devoradores de mundo vivo nesse mundo, era meio um dedo do meio na honra dele, e que tava ali rindo da cara dele, ele não ia deixar isso acontecer. Então por quê? Talvez porque seja a marca da desonra, dessa traição dele, ele não consegue viver com isso, ele quer acabar com tudo que relaciona a isso. Não sei dizer, ou ele é só louco e quer brigar. Independente, o Horus deu um basta nessa palhaçada, e eles se retiraram do planeta, e deu de guerra de atrito aqui contra uma força que já tá morta, só bombardeia, que é o certo. Eles bombardearam de novo a cidade e transformaram ela numa planície, não mais uma cidade colmeia. Agora estava na hora de preparar a próxima parte do plano, a sequência. Estivan 3, esse planeta morto, não tem mais o motivo para lutar aqui. Eles iriam fazer agora uma fortaleza e uma posição defensiva em Estivan 5, um planeta habitável próximo nesse mesmo sistema. Em Estivan 5 será o local onde eles vão aguardar o contra-ataque imperial. Agora, o Horus realmente declarou a guerra aberta contra o Império. Claro, é triste, o plano tá tudo indo conforme planejado. As forças, os lealistas não têm nem ideia do que estava acontecendo. Eles foram pegos totalmente de surpresa. Ele ainda tem umas cartas nas mangas que os lealistas não sabem e que vão servir para eliminar as forças. Ele tem o apoio do Logar Aurelian, que vai meio que acabar traindo em Kelf os Ultramarines. Ele tem o apoio de mais alguns dos seus irmãos, que os lealistas não sabem que apoiam ele, e é tudo conforme o plano. Em Estivan 5, eles vão fazer mais uma armadilha contra o claro e lógico contra-ataque. O próximo passo seria um contra-ataque contra ele para eliminar essa traição antes que ela comece. Então ele sabe que o contra-ataque está vindo, ainda mais agora que esse Essenstein fugiu e está levando as informações da heresia para os lealistas. Ele tem total certeza que o elemento surpresa vai ser perdido. Tá, mas os lealistas não podiam simplesmente mandar uma mensagem? Não dá. O imaterial tá muito caótico e a humanidade só consegue usar o imaterial para transmitir coisas de longa distância. Então mensagens telepáticas não vão chegar e as naves é bem difícil de voar até o ponto. E agora, as forças do imaterial, que são aliadinhas do nosso Horus,
prometeram para ele não se preocupar, que eles vão pessoalmente dar um jeito nessa nave que fugiu, nos 70, no caso Death Guard, Guarda da Morte, que estão dentro, e aquele maldito Nathaniel Guerrero vão enfrentar a ira dos deuses do caos. Não se preocupa, Horus, meu querido, e eles não vão alertar as forças lealistas, que vão continuar separadas e ignorantes, e os poucos lealistas que vão saber o que está acontecendo vão ser pegos na sua armadilha. Tudo conforme o planejado, Horus. Não se preocupe. O que será que vai acontecer? Veremos no próximo episódio e no próximo livro. Tudo de bom. Vejo vocês por lá e lembrem-se, o Imperador protege.